Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade. Te louvamos, Pai, agradecemos pela Tua graça. Obrigado pela igreja. Guarda, meus senhores, que estão sempre conosco, os nossos ouvintes, nossos ajudadores, Pai, os que oram por nós, os que nos ajudam a pagar o nosso compromisso, Senhor. Abençoa a nossa congregação, nossa denominação, as demais denominações da Tua igreja, Senhor, os Teus servos, Pai, em todo lugar, os nossos amigos. Deus fiel, Deus misericordioso, manifesta o Teu poder, guardando, Senhor, as nossas famílias, guardando, meu Senhor, as nossas vidas, nos dando saúde, nos dando a graça, Senhor, e enchendo o nosso coração de gratidão. Amado Senhor, Deus poderoso, ouve dos céus as nossas petições. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e desejamos, desde o começo da nossa atividade, nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Temos certas dificuldades, meus amados irmãos, porque nunca foi fácil para ninguém e quando a gente tem menos condições, menos poder aquisitivo e, no meu caso, mais limitações, a gente tem algumas dificuldades. Mas mesmo assim a gente consegue fazer, consegue levar a palavra, conseguimos nos manter. Estamos no ano 32 da nossa programação através do rádio. Nossa escola de teologia iniciada em 1988, desde lá nós mantemos aulas presenciais, com pouquíssimos intervalos entre uma turma e outra, a formação de turmas, como nós fazíamos oficial, com colação de grau, com tudo, até chegar a pandemia. Estamos novamente no páreo, graças ao nosso Senhor, um número pequeno de alunos, entre 10 e 12 alunos, mas estamos bem, felizes, esperando na misericórdia do Senhor. E hoje nós vamos meditar no livro de Josué, capítulo 5, versículos 10 a 15. O tema de hoje, a presença constante. A presença constante. Unicresce no ar, 1549, ano 32. Vamos ler a palavra e aprender juntos. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, pôs o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? E disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim.
Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura, Pai, em tua santa palavra. Obrigado pela tua igreja. Agora fala conosco, abençoa os nossos ouvintes, todos aqueles, Pai, que terão contato com as nossas publicações, os nossos amigos e seguidores. Abençoa, meu Senhor, cada vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender na palavra de Deus e aprender a respeito da bondade de Deus, da necessidade do homem. Todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, nós temos necessidade de instrução, orientação, proteção, e assim por diante. O povo de Israel havia saído do Egito 40 anos, 41 anos aproximadamente. E sai de lá através de Moisés, sob o comando de Moisés, e entra em Canaã sob o comando de Josué. O Senhor Deus manteve Moisés 40 anos. O servo do Senhor, o profeta Moisés, tem a sua vida dividida em 3 fases de 40 anos. Quando ele foge do Egito após cometer um assassinato, matando um feitor das obras do faraó, um sujeito que agredia um hebreu, o Moisés foge para Midian e ele já tinha 40 anos. Sempre bom lembrar, tem novas pessoas todos os dias confessando a Cristo, sintonizando o rádio, aprendendo alguma coisa, participando da igreja, e nem todo o tempo tem pessoas ensinando como eu faço. O calendário da época de Moisés era calendário lunar. Eram 12 meses que se alternavam em 29 e 30 dias. Portanto, um ano no tempo de Moisés tinha 354 dias. A diferença de 11 dias entre o nosso calendário e o calendário lunar. Moisés tinha 40 anos quando fugiu do Egito após matar um egípcio que ofendia um hebreu, que agredia um hebreu. E Moisés passa 40 anos em Midian. Com 80 anos, Deus chama Moisés, envia a Faraó para tirar Israel e lhe concede vida com muito vigor por mais 40 anos. Moisés morre, ou é chamado ao Senhor, levado pelo Senhor, com 120 anos e com muito vigor. Agora, Deus já tinha nomeado Josué, ou Moisés transmitiu o poder, transferiu a autoridade, impôs as mãos sobre Josué, e Josué é quem entra na terra de Canaã, através daquele milagre grandioso que acontece no capítulo 3 de Josué, com a passagem pelo Rio Jordão. Entra em Canaã, eles se apossam ali de uma pequena área, digamos, a princípio, naquela região de Jericó, e eles cultivam a terra. Eles plantam ali, eles plantam uma área, acredito que pequena, e o resultado é que, quando eles fazem a colheita nesta área, eles vão celebrar a Páscoa ao Senhor e, não sabendo, Deus não tinha dito, não sabendo o que iria acontecer, aconteceu a cessação do maná. Então é uma maravilha a gente aprender, meus irmãos. Eles já estavam na terra de Canaã. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa
no dia 14 do mês. Aqui ele não diz, mas era o mês de Abibe. No dia 14 do mês. O mês de Abibe corresponde à última quinzena do mês de março do nosso calendário e a primeira quinzena do mês de abril. É assim o calendário de Israel. E eles estavam acampados, celebraram a Páscoa no tempo apropriado, no tempo da orientação divina, portanto, no mês de Abibe, no dia 14, na parte da tarde, que é a forma que Deus orientou, e eles celebraram ali, nas campinas de Jericó. No outro dia, ao outro dia depois da Páscoa, eles fizeram a colheita, colheram ali os primeiros frutos. Também aqui não diz, mas certamente eles fizeram a oferta movida, oferta de movimento, ou das primícias, que era uma forma de gratidão. Tudo que eles colhessem, a primeira parte era oferecida ao Senhor. E depois que eles faziam esta oferta das primícias, é que eles podiam se alimentar. Então eles, no outro dia, eles comeram do fruto da terra. E o texto aqui do versículo 11 diz que eles comeram pães ázimos, portanto os pães sem fermento, e espigas tostadas, que era a orientação de Deus. E no outro dia não teve mais maná. Deve ter sido uma surpresa ruim para alguns, uma frustração para outros, e não sei se teve um alívio para aqueles. Na verdade, aqueles que reclamaram, que chamaram maná de comida ruim, de maná vil, aqueles tinham morrido. Mas todo ímpio, quando morre, deixa descendente, na grande maioria. Então, não sabemos, mas como eles haviam entrado ali, através de um grande milagre, tinha havido uma renovação espiritual, eles estavam tendo realmente mais graça agora na terra prometida. Comeram pães ázimos, foi isso que Deus orientou, pão sem fermento, pão não levedado. Não usaram nenhum produto ou nada, porque geralmente era um produto natural. Eles tinham a prática de fazer a massa, de trabalhar a massa e fazer pão levedado e pão sem levedo, pão fermentado e pão sem fermento. No dia seguinte, ou seja, o terceiro dia, primeiro dia, a Páscoa, no dia seguinte, eles fazem a colheita que o texto não diz, mas certamente houve a oferta das primícias e agora cessou o maná. O versículo 12 diz, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. O nosso Deus, meus amados, Ele é assim, misericordioso, bondoso e faz tudo o que lhe apraz. Claro que Ele é soberano e não avisa, não faz alarde do que tenciona fazer, do seu propósito na vida das pessoas e também na vida da nação. No caso, Israel, uma nação eleita, Deus tinha tudo programado, mas é claro que não disse. Então, no dia seguinte, no terceiro dia, primeiro, comeram a Páscoa, no dia seguinte, comeram o produto da terra, e agora eles não têm mais maná. Cessou o maná. O versículo 12 diz, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná.
Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Eles não tinham mais maná, mas Deus abençoou de uma forma maravilhosa a colheita daquilo que semearam. No versículo 13, diz ou fala da experiência de Josué. Josué tinha sido obediente ao Senhor em tudo. Josué, nos dias de Moisés, o testemunho das Escrituras, é que Josué não se afastava da tenda. Ele era fiel a Deus e fiel a Moisés. Ele era consagrado a Deus e dedicado a Moisés. Ele era consagrado e devotado ao Senhor por fidelidade e a Moisés por responsabilidade. Ele era muito responsável, ele era presente, ele estava cumprindo o seu dever. Não tem uma cobrança, você não encontra, nós não encontramos uma cobrança, porque ele tinha responsabilidade, habilidade e sabia o que precisava fazer. Portanto, ele teve uma vida completamente dedicada, consagrada ao Senhor, e agora ele na liderança, ele à frente da nação, ele não era diferente. Era do mesmo jeito, temente, consagrado, decidido, muito disposto. Não era uma pessoa nova, não. Ele saiu do Egito com cerca de 20 anos, 20 e poucos anos, e agora já é pelo menos o ano 41 depois da saída. Era um homem de 60 e poucos anos. Era um homem de 60 e poucos anos, ou prestes a completar 70 anos. Eu que tenho 70 anos sei o que significa. Então não era uma pessoa jovem, mas era consagrado desde a juventude. Não era uma pessoa jovem, uma pessoa que estivesse aprendendo alguma coisa ali. Era uma pessoa que mantinha o aprendizado. Aprendeu certamente com sua família. Foi maravilhosamente abençoado pelo Senhor nos dias de Moisés. E quando o Senhor fez a nomeação dele para substituir o Moisés, o Senhor fez a promessa. O Senhor disse a Moisés que ele era o escolhido e prometeu a ele: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Portanto, meus amados irmãos, algo grandioso. E este Josué, com o fardo da responsabilidade de orientar o povo, conduzir o povo, com a responsabilidade de impedir desmandos nesta primeira fase da ocupação da terra prometida, Josué precisa de toda a orientação espiritual. E sucedeu que ele, estando perto de Jericó, teve um encontro. Levantou os olhos e viu uma pessoa que se pôs em pé diante de um homem. Ele se pôs em pé diante de um homem que tinha na mão uma espada nua. Ele viu este homem e ele chegou-se para esse homem. Ele também era um homem experimentado. Chegou-se para esse homem e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele tinha hombridade, coragem, decisão. E é claro que, quem sabe, pela apresentação, pela vestimenta, pelo aspecto, ele podia desconhecer. Mas ele faz uma pergunta um tanto intrigante para quem não é leitor da Bíblia.
És tu dos nossos? É alguém que eu não conheço? É bom lembrar que era uma nação e nem todas as pessoas tinham proximidade com o profeta, com o líder, no caso do Josué, ou o juiz. Josué pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta foi surpreendente. No versículo 14, o suposto homem responde para ele: não sou dos vossos, nem dos vossos inimigos, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Eu não sou dos vossos, não sou inimigo, eu sou integrante, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Aí Josué fez o que ele sabia. Josué tinha experiências profundas, profundíssimas com Deus. O texto silencia, mas quando Moisés, depois de 40 dias na presença de Deus, desceu do monte, ele desceu com Josué. Sabe por quê? Porque Josué subiu com ele. Josué, apesar do texto não falar, só dá esta instrução. O texto não diz. Josué passou 40 dias sem comer e sem beber na presença de Deus, porque a missão era de Moisés. Mas Josué estava junto. Quando eles descem da montanha, quando eles descem do monte, e Moisés escuta o alarido, o Josué está junto, o diálogo é dos dois. Eis que tem alarido, festa no arraial. É porque o Josué tinha profunda experiência com Deus. Também tinha passado 40 dias sem comer, sem beber. E o suposto militar diz: eu venho como príncipe do exército do Senhor. Josué, que era experimentado em comunhão, Josué se prostrou sobre o seu rosto e adorou. Josué adorou. Tratava-se do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor recebia esta adoração, porque estava nele a glória do Senhor, o poder do Senhor, a imagem do Senhor. Estava nele a graça do Senhor, o poder do Senhor. Então Josué se prostrou e adorou. E agora, olha Josué, a humildade de Josué. Que diz meu Senhor ao seu servo? Josué, experiente, sabia sim que os anjos de Deus aparecem com missões, com mensagens. O que diz meu Senhor ao seu servo? E o príncipe do exército do Senhor disse a Josué: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos falando da experiência do povo de Deus. E apesar de todas as nossas limitações, fraquezas, frustrações, faltas, o nosso Deus continua maravilhosamente cheio de amor, enviando respostas e nos dando o que nós necessitamos. No caso aqui, Josué precisava sim orientação, precisava de graça. E muito embora não esteja descrito a mensagem angelical, com certeza, após esta ordem do anjo,
descalça os teus pés, porque o lugar é santo. Ele recebeu a palavra, a mensagem para executar bem a sua função e glorificar o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a andar no seu santo e maravilhoso caminho. Nós vamos orar, meus amados irmãos. A nossa intercessão hoje é pelo irmão Evandro Parente, pastor Evandro Parente, a irmã Selma e a sua família. Vamos orar por eles, pela saúde da irmã Selma, pela família dos nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Senhor da glória, Senhor do céu e da terra, abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória, sustenta cada um, opera maravilhas na vida da igreja, na cidade e no interior. Pai bondoso, Senhor da glória, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, abençoa os idosos. Guarda, Senhor, os meus irmãos, dá saúde aos que estão enfermos. Levanta, Senhor, os que estão caídos, encoraja os que estão desanimados, Pai. E agora te apresentamos, meu Senhor, pastor Evandro, toma ele em tuas santas mãos, abençoa a irmã Selma, toma ela em tuas santas mãos, guarda, Senhor, a sua família, filhas, genros, ó Deus, dá graça aos meus irmãos, abençoando os familiares, os pais dele e dela. Senhor, abençoa, guarda cada membro da família, estenda sobre eles a tua destra, salvando, operando maravilhas, pois o teu poder, meu Senhor, não mudou. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.